Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre a graça que basta, mas transforma, baseado na frase do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: a minha graça te basta. Deus falando para o apóstolo Paulo, em um mundo que exige mérito, a graça de Deus é um presente imerecido. A minha graça te basta, disse Jesus. Mas o que é graça? Tantas pessoas escutam essa palavra, mas o que significa isso? É favor imerecido de Deus. Não é apenas perdão, mas é a força que vem de Deus que transforma fraqueza em propósito divino. 2 Coríntios 12, 9, o versículo inteiro diz isso. Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, diz Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Graça no hebraico significa ren, que vem da raiz hanan, que significa inclinar-se com favor. Inclinar-se com favor, dar atenção. Do grego caris, dom imerecido, algo que fui contemplado pelo amor divino. Olha que coisa tremenda. Graça não se conquista, se recebe. Sabe, a palavra do Senhor diz que Deus quis nos agraciar com o seu favor. Heschel certa vez falou, um grande estudioso, Deus não nos ama pelo que somos, mas pelo que Ele é. Aleluia! O teólogo Kalbar certa vez falou, graça é Deus dizendo sim, quando merecemos um não. Olha que interessante. Ao receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mesmo após o bezerro de ouro, Deus perdoou aqueles que se arrependeram. Isso é graça. Isso é graça. A graça de Deus não está relacionada com o pecado. A graça de Deus está relacionada com a intencionalidade de Deus de perdoar aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, que querem Deus. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. João 1,16 diz, graça sobre graça. Há muitas pessoas que acham que porque Deus deu a graça, Ele nos deixa viver em pecado e isso não importa. Deus não tem aliança com o pecado. Deus abomina o pecado. Então, se não houver arrependimento, se não houver confissão dos pecados, não há como a graça se manifestar. A graça se manifesta para aqueles que recebem a graça, mas receber a graça é deixar de lado o pecado. Não há como você ter graça e pecado ao mesmo tempo, porque você está servindo a dois senhores. Conta-se, certa vez, um homem sem méritos, simples, pediu a Deus, por que não me ajuda, Senhor? Naquela noite ele sonhou sobre um anjo que lhe mostrou uma balança. De um lado, suas falhas e todos os seus pecados. Do outro, um único ato de bondade. Ele havia dado água a um cachorro que estava com muita sede. O anjo lhe disse, foi pela graça que isso pesou. Mostrando que Deus dá atenção aos nossos atos, mas mais do que isso, Ele dá atenção à nossa fé. E pela fé nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos pecados. A graça, ela é gratuita porque vem de Deus, mas a nossa decisão de receber essa graça tem uma escolha, abandonar o pecado. Assim como o mendigo, aprendemos a graça, valoriza até o mínimo sentimento ou atitude de arrependimento. Arrependa-se e volte-se para Deus e você vai experimentar a graça poderosa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.